Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que bem. Professor Nariel aqui falando. A gente vai estar com uma aula super mega importante que é sobre a abordagem e coleta de sangue em crianças. É válido a gente destacar que ela tem umas diferenciações quando a gente relaciona com o que a gente aprende na coleta de sangue com adultos. Até porque o adulto ele tem essa facilidade, né, de entender qual é a finalidade da coleta, a importância da realização dessa coleta, né? Então, alguns fatores vão modificar como é que deve ser realizada essa coleta. Então, por isso que a gente precisa fazer essa abordagem. Coloquei aí os objetivos que a gente vai estar trabalhando um pouquinho nessa aula. É uma aula curta, porém uma aula bem objetiva. Tem como objetivo, né, explicar como realizar uma abordagem ou explicar quais as estratégias a gente como profissional flebotomista pode realizar em crianças para que haja êxito na nossa coleta. E também tem outro objetivo que é a realização da técnica de coleta de sangue em crianças, né? Ou seja, como realizar, como fazer a coleta em crianças. Aí eu já questiono vocês, será que é fácil a gente coletar sangue em crianças? Porque com o adulto, a gente se aproxima do adulto, a gente conversa com ele, explica que vai ser realizado o procedimento, tem o processo de identificação, confirma a identificação do paciente, confirma a questão na pranchetas, né, de prescrição dos determinados exames para saber a ordem correta dos tubos, né, quantos tubos vão usar, como você vai realizar essa coleta, né, se vai ser com scalpel, a vácuo ou a seringa. Mas na criança não. A criança ela já vem com certo receio, né? Então essa criança ela já é hiperativa. Então é uma criança que ela vai ter uma negação. Então é até importante que quando vocês estiverem atuando no mercado de trabalho, ou até para vocês mesmos, caso alguém seja mãe ou pai ou cuidador responsável, que a desmistificação ou a desestruturação dessa estigmatização de que a criança precisa ter calma e ter paciência para realizar a coleta. Porque a criança ela não tem, na maioria das vezes, esse entendimento. É mais fácil a gente aplicar uma conduta diferente, que é a gente explicar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais didática, dinâmica, a importância desse procedimento. E aos poucos a gente desconstruir o poder que uma agulha exerce, né? Estou falando de uma forma mais figurativa. Para a criança, e isso é algo horrível, né? Até para alguns adultos. Então tem todo aquele temor da agulha, o medo da agulha, o pavor da agulha. E isso pode ser sanado com uma conversação. Então, se um pai, por exemplo, vai fazer uma pesquisa de preço ou tem o interesse de realizar os exames que o médico, enfermeiro, qualquer profissional solicitou, é já importante nesse momento iniciar a intervenção, né? Explicar para a mãe que é necessário, ou para o pai ou para o responsável, que ela converse com o filho sobre a importância desse procedimento, porque é mais fácil ser lúdico e externalizar isso para a criança, porque a criança ela tende a se preparar. Quando essa criança ela chega num ambiente, né, da realização da coleta, nós profissionais flebotomistas, estamos exercendo aquele papel que é de coleta. Então isso se torna mais fácil. Então, não é fácil, né, respondendo a pergunta, porém não é impossível. Então tem alguns macetes que a gente pode trabalhar sobre essa abordagem, que é observar em relação a essa criança, se ela chegou no serviço muito estressada ou chorando. Isso muitas das vezes está pela ausência da conversação dos pais com essa criança. Ou alguns pais já têm o medo de fazer coleta e passa esse medo também para a criança. Então, normalmente, essa criança ela pode vir estressada, chorando, agoniada, esperneando, né, como o ditado popular diz. Ou seja, muito hiperativa.
Então é muito importante você dialogar com essa criança, dialogando de forma didática e lúdica, explicando para essa criança, né? Então eu já vi alguns profissionais que utilizam termos como o tio ou a tia vai tirar um sanguezinho seu, porque precisa ver como é que tá a sua saúde, trazer esse tema, essa temática infantil, né? Trazer esses assuntos do mundo infantil na hora do procedimento, na hora da explicação. Se você tiver esse manejo, né, de você fazer a associação do processo de coleta com algum desenho animado, coletar informações assim antes de ir já direto coletar o sangue, né? Coletar informações sobre qual é a boneca que ela mais gosta, o que ele mais gosta, quais desenhos que ele se sente mais confortável, qual super-herói ele seria ou ela seria. E trazer essa atividade, esse procedimento de coleta dentro desse mundo, mas obviamente não deixando tão enfeitiçado ao ponto de a criança não compreender que aquilo é importante. Então isso precisa ser colocado como prioridade, contudo tem que ser passado para a criança da forma que ela entenda. É muito importante evitar essas questões de não vai doer, porque é só uma picadinha. Não, é mais fácil você ser objetivo, dinâmico, didático e que a criança consiga entender o porquê daquilo ali. E aí usar as estratégias de forma mais humanizadas, né? Transmitindo essa confiança, porque quanto mais confiança o profissional transmite, tanto para a criança quanto para os familiares, é melhor para a dinâmica do serviço, né? Então não tem aqueles possíveis erros pré-analíticos que podem acontecer. Em relação às técnicas para coleta em criança, você só pode realizar essa coleta se tiver um responsável próximo. Por quê? Porque você não pode fazer com que o pai deixe a criança ali, você realiza a coleta e esse pai não viu o procedimento. Esse pai ou essa mãe, o responsável, ele precisa ver o procedimento e estar próximo ao seu filho, né? Até porque essa criança ela pode vir, como eu falei, ativa, muito estressada. E ele precisa dar esse suporte emocional e também segurança e observar o procedimento que está se realizando no menor, né? Abrir os materiais de frente aos responsáveis, né? Explicar o que cada um é. Conquistar essa confiança da criança que eu já falei para vocês. E realizar o posicionamento sempre segurando o membro a ser posicionado, porque se essa criança ela não for cooperativa, porque a gente falou tudo que uma criança poderia fazer e atender toda essa demanda, né? Mas a criança pode simplesmente continuar aquela criança birrenta, abre aspas, fecha aspas, e ela não vai deixar de forma alguma você realizar essa coleta. Mesmo que você use todas essas táticas que a gente conversou um pouquinho, mas ela não vai deixar. Então, é sempre importante trazer agora essa responsabilidade para o familiar, para o familiar auxiliar para a realização dessa coleta, né? Então, em relação aos materiais para a coleta em crianças, segue aquele mesmo perfil, que a veia da criança ela é muito fina, mas segue aquele perfil que você vai ter que fazer a coleta em uma veia que seja mais calibrosa, né? Então, a criança ela vai ter faixas etárias diferentes. Então, a gente pode ter um neonato, que seria um neonato, seria aquela criança que nasceu há poucos meses, né? Entre o recém-nascido. Aí, esse recém-nascido, a partir de um determinado período, deixa de ser recém-nascido para agora ser uma criança. E após essa criança, a gente entra na faixa de pré-adolescência e adolescência. Porque pelo Ministério da Saúde, criança, eu não sei se eu estou enganado, né? Se modificou. Mas até então era de 0 a 19 anos. Mas um porte físico de uma criança de 17 anos, 15 anos, 14 anos é muito diferente de uma criança de 2 anos. Então a gente precisa respeitar a anatomia dessa criança para a realização dessa coleta. E é por isso
que a calibragem, o calibre dessa agulha, se for no caso em scalp, se for em agulha a vácuo ou se for a agulha com seringa, ela precisa respeitar essa anatomia, né? Ou seja, essa faixa etária. Se for no caso do scalp, preferencialmente vocês podem utilizar um 25 ou 27. Né? O 23 ficaria já a critério, porque, por exemplo, você pode pegar uma criança de 14 anos, que o porte físico dela é um porte físico maior e que você consegue tranquilamente com 23 realizar uma coleta, né? Até porque hoje em dia a gente vê as crianças, elas estão bem mais evoluídas do que há uns tempos atrás. Já se for no caso da agulha normal, então vocês podem utilizar uma de 20 por 0,5. O que também é importante destacar, que os tubos normalmente eles são reduzidos. Então a quantidade do sangue ele vai ser menor. De acordo com alguns protocolos de alguns serviços, isso também vai atender a questão da faixa etária dessa criança. Né? Então normalmente aí uma criança, vamos colocar aí neonato, uma criança, um recém-nascido ou uma criança de acho que, sei lá, uns 8 anos, pode ter uns tubos menores. É mais importante a gente destacar em relação aos tubos menores para neonato, RN, né? E um público mais infantil aí, 1, 2, 3. O que eu quero destacar para vocês é que isso vai respeitar muito a estatura dessa criança e o protocolo desse serviço. Mas isso em relação ao tubo precisa entrar na cabeça de vocês, né? Que o tubo normalmente ele é menor. O local para indicação da punção, ela é no dorso da mão. É mais indicativo justamente porque a veia da criança ela é muito fina. Ao contrário do adulto, a gente vê muito as veias basílicas de dobras, elas serem bem mais proeminentes, né? Na criança, normalmente você vai conseguir ter um acesso para essa punção mais viável no dorso da mão. Então, procura no dorso da mão um local que seja mais calibroso e realiza a coleta. Mas é válido destacar que se você não encontra no dorso da mão e identifica em outra extensão do membro e que você consegue finalizar o procedimento, que é a coleta, vai fundo. Não esqueçam de garrotear mais ou menos aí 10 centímetros acima do local, né? E não passar de 1 minuto esse tempo do garroteamento, né? Isso já foi destacado bastante na sala de aula. Para a realização dessas coletas em crianças, né, principalmente crianças de colo, a gente precisa realizar algumas posições que seja mais fácil, né, para a gente realizar a coleta e que também sirva de apoio para o profissional, né? Porque, como eu falei, tem algumas crianças que elas mexem muito os braços e isso dificulta o processo de coleta. Então aí vocês conseguem identificar algumas posições. Então normalmente coloca essa criança no colo, senta ela e abraça, né, como se fosse abraçar. E o outro membro, que é o membro que está livre, você segura com uma mão o braço e realiza essa coleta. Isso aí é questão mais de manejo. A gente não vai conseguir efetuar práticas, né, no caso das crianças, porque a gente não tem crianças na sala de aula para realizar essa coleta, né? E o estágio também, isso assim, é algo muito raro, porque normalmente existem clínicas que oferecem esse serviço destinados especificamente para esse público, né? Então, isso é um pouco mais restrito, porque nem todos os pais querem levar em uma clínica comum uma criança para a realização dessa coleta. Não esquecer de utilização dos EPIs, né? A gente não pode esquecer de utilizar os EPIs, então entra aí gorro, que no caso é a touca, máscara, avental, luva, óculos. A gente não destacou tanto porque a gente acaba colocando a flebotomia especificamente para as clínicas, né? No caso, os ambulatórios, clínicas particulares. Mas o exercício da flebotomia, ela pode ser realizada em diversos locais, né? Então, a gente pode ter aí coleta em crianças. Então, vamos colocar o IMIP. Não sei se vocês conhecem o IMIP.
mas IMIP é um serviço na região do Recife, região metropolitana, a região central, Recife, né? Porque a região metropolitana é o que está ao redor. Recife, IMIP. E aí você pode estar lá trabalhando no terceiro, quarto HGP. HGP, para quem não sabe, é o Hospital Pediátrico. Então você vai realizar a coleta, você vai estar fazendo o exercício da profissão do flebotomista como técnico, né? Pode ser técnico de enfermagem, técnico de análise clínica, um técnico da área de saúde que dentro do manual, sei lá como é, esqueci agora, do edital da seleção, você conseguiu entrar, você vai trabalhar no quarto HGP ou você vai trabalhar no ambulatório de lá e você vai estar realizando a coleta no hospital pediátrico, lá no IMIP. Então, essa conduta é a mesma conduta do ambulatório, sendo que a dinâmica do serviço ela é um pouco diferente. E outra, você vai estar em uma situação que é um serviço especializado, mas você já pode estar trabalhando em um outro hospital, em uma outra área, que seja para o público adulto, né? Então, o que eu quero destacar com essa minha fala é que vocês podem pegar esses conhecimentos que você tem aqui e aplicar nos diversos serviços da flebotomia. Onde tiver uma vaga de flebotomista, vocês podem exercer esses conhecimentos lá. Continuando, né? Porque acabei saindo um pouquinho do contexto, eu acho, né? Do que eu queria falar aqui. E o descarte correto de materiais. Vocês já sabem, então, lixo branco no lixo branco, lixo preto no lixo preto. Ou seja, lixo infectante no lixo branco, lixo comum no lixo preto. E o caso dos materiais pérfuro-cortantes, que aí vocês precisam ter esse olhar mais criterioso, né? Para colocação na caixa de material de pérfuro cortante, tá? Eu acho que no momento é isso que eu consigo recordar e falar um pouquinho para vocês sobre coleta em crianças, né? Então acho que se fosse resumir, seria interessante destacar a calibragem, né? O calibre, o local da realização da punção, a importância desse responsável e a importância dessa conversação com essa criança, tá? Na próxima aula eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o fluxo da entrega dos tubos, de como é, porque existem livros de protocolos para serem preenchidos, para a realização dessa coleta e entrega para o laboratório, tá? Cheiro no coração de vocês, façam as atividades, tudo certinho. Caso alguém tenha dúvidas sobre esse processo de coleta de sangue em crianças, deixa comentário, fala no grupo lá ou fala no privado. E não deixem de estudar e fazer o exercício.